Quadrilha que planejava explodir caixas eletrônicos no Espírito Santo é presa. No apartamento usado pelos criminosos, a polícia apreendeu o explosivo. 4 suspeitos foram detidos. Olha a cor da água que a comunidade de Araçatiba, em Viana, vem recebendo. Amarelada e com mau cheiro. Os moradores dizem que a Cesan já foi avisada, mas o problema não é resolvido. No quadro Nutridicas de hoje, o uso de adoçante e açúcar e a polêmica dos produtos Diet e Light. Ao vivo vamos falar sobre ansiedade, compulsão alimentar e pensamentos sabotadores. O que fazer para ficar bem? A gente te conta. E uma história que vai além do amor. A Rosana doou o rim para o marido. Alessandro precisava do transplante, teve insuficiência renal depois de um acidente de moto. Rosana não pensou 2 vezes. Hoje ela está grávida do primeiro filho. Essa história você acompanha com o retorno do TN1. É um instante só. Olá, boa tarde. Presa a quadrilha que planejava explodir caixas eletrônicos em agência bancária na Serra. No apartamento usado pelo bando foi apreendido um explosivo. 4 suspeitos foram detidos. O alvo dos bandidos era essa agência bancária que fica em Jardim Limoeiro, na Serra. Eles queriam dinheiro e iriam explodir os caixas eletrônicos com esse explosivo que foi encontrado dentro do apartamento da quadrilha. O local foi todo revirado pelos policiais que buscavam mais artefatos para o crime, que aconteceria na noite deste sábado. Os 4 criminosos seriam de Minas Gerais. Segundo a polícia, eles já explodiram outros bancos no estado mineiro. Os militares já estavam monitorando a quadrilha há um bom tempo. Por volta das 4 horas da tarde dessa sexta-feira, os bandidos saíram de carro aqui do condomínio em direção ao bairro Jacaraípe. Mas eles não foram muito longe. Os policiais montaram o cerco, abordaram o carro e prenderam todos os bandidos. Os detidos são Luiz Fernando Correia Guiar, de 33 anos, Cristiano Abreu Amaral, de 29, Gustavo Almeida de Aguiar, de 18 e Fernando Figueiredo da Silva, de 25. De acordo com a PM, eles são bandidos perigosos. Inclusive Fernando, que é foragido da Justiça Mineira, e Gustavo, que seria autor de vários homicídios. Os criminosos foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Os suspeitos foram autuados por posse de armamento de uso restrito. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Agora imagine você receber em casa uma água amarelada e com mau cheiro. Eu sei que é incômodo falar isso a essa hora, mas é com essa água que os moradores de Araçatiba, em Viana, convivem. Muitos, sem ter dinheiro para comprar outra água, usam a água fornecida pela Cesan até para beber. Veja na reportagem de Luciano Rosetti. Gente, essa é a situação da água no bairro Araçatiba. Amarela, fedida. Fora que está faltando água praticamente todos os dias. Pagamos por uma coisa e não estamos recebendo. Pois é, que problemão, hein? Essa é a água que sai da torneira da casa da dona Ângela. Foi ela quem gravou o vídeo indignada e com razão. Não temos condições de beber, cozinhar, fazer nada com essa água. Esse problema acontece aqui em Araçatiba, zona rural de Viana. O pessoal aqui diz que sempre que chove, a água do rio Jucu se mistura com a água do brejo. Aí ela fica com essa coloração. Assim que chove, a nossa água fica contaminada pela tufa do rio. Aí eles vêm, reabastecem o depósito da Cesan, que faz a distribuição, porém com água limpa em cima do depósito que está sujo. O que acontece? A água cai nas nossas caixas, suja, fedorenta. Por quê? Está toda contaminada. Além disso, como essa parte da região tem muitos morros, a falta d'água é constante também. Quando não falta, sai bem pouquinho das torneiras. Porém, o que é preocupante mesmo é a cor dessa água. Dona Florentina não sabe o que faz. Tem mais ou menos 1 mês que a água está desse jeito. A dona Florentina pegou agora a água lá da geladeira da casa dela e olha só a cor. Tá escura essa água, né? Parece um suco de limão. Parece mais uma limonada.
Azeda, muita azeda. É só botar açúcar e beber o suco de limão. Azeda e fedida. Olha aqui, eu vou mostrar agora, olha. Ela tem realmente uma cor diferenciada, não é aquela água limpa, né? Não. Ela é desse jeito aqui, amarelada. E você tomava o corpo tudo coçando, pinicando e grudando com coisas que você não passou sabão no corpo. Mas a senhora estava com essa água na geladeira, como é que vocês têm coragem de beber? Ué, porque a gente tá sem dinheiro, desempregado, a gente não tem água para beber. Temos que beber essa que temos. E a dona Florentina, além disso, está estocando água aqui, né? Estocando o que dá. A água dela fica nesse pote, a pouca água que sobe, né, dona Florentina? Pouca água que sobe fica aqui. Meu filho ali também, a água não cai. Não está nem subindo na caixa. Tem vezes que sobe, se subir uma vez na semana, a minha nora tem que fazer as coisas aqui embaixo, ela faz as coisas aqui embaixo no chão, para poder estocar água na caixa dela, porque senão não sobe. Fica sem água para fazer as coisas. Os moradores dizem que já acionaram a Cesan, já fizeram de tudo. Mas até agora... A gente liga para o 115, a resposta que eles dão para a gente é: não tem reclamação alguma. Vamos mandar o técnico. Para quê? Pois é, nós fomos em busca de uma resposta. Eu conversei com o gestor de tratamento da Cesan. Com as intensas chuvas ocorridas nos últimos dias, nas últimas semanas, verdadeiramente falando, houve uma piora na qualidade do manancial, né? E essa piora no Rio de Canadá proporcionou essa condição lá no sistema de tratamento. E o que a Cesan está fazendo para mudar essa situação? Então, nós enviamos carros-pipa ao local, né? As pessoas estão sendo abastecidas pelo carro-pipa e essa condição vai melhorar para as pessoas. E por que alguma água ainda está chegando com essa cor amarela? Com o abastecimento do carro-pipa, ainda existe um resquício na tubulação de nossa rede. E à medida que a pessoa for usando essa água, a condição da qualidade da água vai melhorando e vai chegar uma água mais límpida para os clientes. Há algum risco para a saúde em usar essa água? Não, tecnicamente falando, a água está potável e pode ser consumida pela população. Apesar da cor? Apesar da cor. Bom, essa é a resposta. Você vai conhecer agora uma história que vai além do amor. Será que é possível? Acompanhe comigo. Um gesto de carinho e amor ao próximo. Acho que você tirar um pedaço de você e colocar para outra pessoa, acho que não tem prova de amor maior que essa, não. Rosana salvou a vida do marido depois de ver o sofrimento dele à espera de um rim. Não pensou duas vezes em ajudar o companheiro. Pelos problemas, né, na casa dele que ele tinha, a irmã estava grávida na época, o pai tem problema de saúde e a mãe pela idade, né? Então, assim, eu nem pensei duas vezes. Eu já me prontifiquei, já falei, não, vamos tentar, deixa eu tentar primeiro, para depois a gente tentar falar com os familiares mais próximos, né? Os parentes mais próximos, mas deixa eu tentar primeiro, porque se eu for compatível... Alessandro desenvolveu a insuficiência renal depois de sofrer um acidente. Chegou a ficar em coma. No início eu fiquei meio apreensiva, né? Justamente por isso. Eu falei assim, gente, eu não sou consanguínea, né? Assim, não sou irmã, não sou parente próximo, assim. O doutor Fábio deu a notícia pra gente de que eu era compatível, mesmo não sendo 100%, e que eu poderia doar dessa maneira, né? Mesmo não sendo 100%, aí eu já relaxei, eu falei, então vamos fazer, o mais rápido possível. Os dias de angústia passaram, agora é só aproveitar a vida. Mas ainda existe muita gente que deseja ter o mesmo alívio que Alessandro tem. Pelo menos 1000 pessoas estão na fila aqui no Espírito Santo aguardando por um rim. Muitas esperam há anos pelo transplante. Segundo os especialistas da área, o maior motivo para a demora dessa cirurgia é a recusa familiar na hora de doar o órgão. A questão nossa é a questão de oferta de órgãos. A gente já teve uma oferta de órgãos muito melhor aqui no Espírito Santo. Recentemente a gente observou um aumento da recusa familiar. E isso tem limitado o número de transplantes. O ato de doar é algo que pode salvar muita gente, pode salvar uma família. Rosana e Alessandro carregam uma marca que jamais será esquecida. Pra falar a verdade, qualquer coisa que vem dela, ela sempre quer o melhor para mim. Mas ela eu vou falar que ela nem me surpreendeu com isso, porque eu tinha certeza que a primeira pessoa que fosse assinar a lista
seria ela. Ele realmente é Deus, assim, é o que eu penso e as pessoas também falam, assim, poxa, Rosana, um ato de amor que você fez, você não pensou 2 vezes em você salvar o seu marido, tirar ele daquele sofrimento, e hoje Deus está te retribuindo, né? 1 ano e 5 meses depois, Deus te retribui com uma vida, que era o que eu sempre quis, né? A gente sempre quis, né? Um filho. Então, assim, é inexplicável. Que prova de amor à vida, né? Ao próximo e agora a família crescendo. Olha no quadro Nutridicas de hoje os tipos de açúcar e a diferença dos produtos Light e Diet. Uma das dúvidas mais comuns para quem busca uma alimentação saudável é de como adoçar as refeições. Afinal, o que é melhor? Açúcar ou adoçante? Adoçante é somente para quem precisa fazer a restrição do açúcar, como por exemplo paciente diabético. As outras pessoas, por mais que queiram perder peso, a melhor opção é o açúcar, sem dúvida. O grande toque é a gente trabalhar com a quantidade. Obviamente que a gente não vai consumir em excesso. A recomendação diária de açúcar são 25 gramas, ou seja, 2 colheres de sopa. Mas não somente do açúcar que a gente adoça, o açúcar do próprio alimento também está nessa conta. Então o arroz, a fruta, a salada que a gente consome também tem o açúcar natural do alimento e também deve ser contabilizado. Então por que essa dúvida? Por que muitas pessoas acabam optando pelo adoçante, hein, Gabi? Por ele não possuir calorias, né? Mas acaba se tornando um vilão porque a gente acaba virando o vidrinho e não contabiliza as gotinhas que a gente coloca ali. E o que os estudos trazem pra gente é que o adoçante, ele, na sua grande maioria, ele não é eliminado do nosso organismo. Então, consumindo a longo prazo, ele pode ser cancerígeno, desenvolver Alzheimer, Parkinson. E quando falamos em açúcar, outra dúvida muito recorrente está relacionada aos alimentos diets e lights. Mas afinal, eles são melhores? O produto diet ele é indicado para paciente diabético porque ele tem a restrição do adoçante e o light porque ele tem uma restrição de caloria. Mas as pessoas que buscam aí a perda de peso têm que tomar muito cuidado, né? Porque é diet e light que a gente pode dobrar a quantidade, senão ele deixa de ser um produto diet light. E normalmente a indústria, o que ela faz? Ela tira o açúcar, mas ela coloca mais gordura. E a gordura é muito mais calórico. Então, na grande maioria das vezes, aquele chocolatinho que a gente compra ali diet ou light, ele tem mais caloria do que o chocolate tradicional. E quando falamos em açúcar, também precisamos ter cuidado. Existem as opções cristalizadas e também as naturais. Então, esse açúcar branquinho que a gente utiliza normalmente na nossa alimentação, ele é o que deve ser evitado, ele é o pior. Porque ele acaba prejudicando a absorção de vitaminas e minerais que a gente ingere diariamente na nossa alimentação, o que pode agravar principalmente a osteopenia e osteoporose, tanto em homens quanto em mulheres. Agrava o diabetes, resistência à insulina e leva também ao ganho de peso. Já os açúcares mais naturais, como o mascavo, o de coco, que é a melhor opção, eles podem ser consumidos, mas que, obviamente, nas quantidades recomendadas. Outra forma super legal e que está sendo cada vez mais usada é adoçar com frutas, por exemplo. Isso é super legal, né? Por exemplo, a gente pode utilizar água de coco quando vai fazer um suco, né? E a gente sempre optar pelas frutas mais maduras, um abacaxi mais docinho, um melão mais maduro, porque a gente aproveita aí o doce natural da própria fruta, né? Trabalha também a questão das papilas gustativas aí, que é de extrema importância quando a gente entra no processo de reeducação alimentar. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna deste sábado, 17 de novembro. O que muda no trânsito, saúde e educação a partir de janeiro. Na foto principal, boa ideia de capixabas, vale prêmio de 93 mil. PM reage a assalto em ponto de ônibus e mata bandido. 9 investimentos para ganhar mais que na poupança sem correr risco. Você sabe como recuperar celular roubado ou perdido? E você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, galã no caminho do amor. Infarto em jovem está cada vez mais comum, dizem médicos. E justiça manda internar à força 503 viciados.
Bom, agora o TN abre espaço para falar de um problema que virou o mal do século, a ansiedade. Ansiedade leva a doenças, isolamento social, provoca afastamento do trabalho e outras sérias consequências. Como curar uma mente sabotadora, uma mente que trabalha contra você? O TN te chama para esse bate-papo. É hora de limpar os pensamentos tóxicos e se permitir viver de uma forma mais leve. Para te ajudar nessa análise, nós convidamos a psicóloga Pamela Altoé. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Está um pouquinho ansiosa? Só um pouquinho. Doutora, esse é um tema bem curioso, né? Sofrer Sim. por antecipação das coisas que ainda vão acontecer. Esse é o start aí da ansiedade? Sim. Na realidade, o que acontece, né? O problema não é a ansiedade em si, né? É como a gente vivencia essa ansiedade, tá? A ansiedade, ela é uma emoção protetiva, assim como o medo, né? Então, ela serve para nos alertar de um perigo que está a seguir, né? O que acontece? A grande maioria das pessoas ou fica voltada para um problema que aconteceu no passado, né? E fica revivendo isso como se isso fosse acontecer, né? No presente, ou fica tentando adiantar ou prever um futuro, né? E que muitas vezes a gente não tem como fazer isso. Agora, né? Como que eu diferencio, assim, esse grau de ansiedade? Quando a ansiedade é porque realmente eu estou tendo um problema do futuro, ou quando aquela ansiedade já é mesmo comprometedora, aquela ansiedade que paralisa? Como que eu sei disso? Olha, se você está tendo muitos pensamentos, né, muitos voltados ou para o futuro ou para o passado, isso já é um sinal de alerta, né? Mas a gente também tem outros sintomas que são sinais de alerta, principalmente aqueles que a gente chama de psicossomáticos, né? Que são os sintomas de ansiedade que se manifestam no corpo, né? Então a gente tem muitas pessoas que têm dor de cabeça, tremores, muita fadiga, né? Começam a ter taquicardia, né? Começam a ter problemas, por exemplo, de enxaqueca, né? E isso está muito relacionado, muitas vezes, com o transtorno de ansiedade. Tem muita gente que acaba descontando tudo isso na alimentação. Por que a pessoa faz isso? Então, o que acontece? A gente acaba não aprendendo a lidar com a emoção ansiedade, né? E aí, como a gente não sabe lidar com isso, a gente procura algo para fugir, né? Então a gente se sente mal e aí a gente usa a comida para esquecer aquela emoção que a gente está vivenciando, né? Então a gente usa a comida para nos confortar. Só que na verdade isso é só uma fuga, né? Logo depois o problema volta a estar ali. E essa questão que as pessoas hoje, né? Todos nós estamos mergulhados nas redes sociais. A gente não vive mais sem as redes sociais. Só que isso daí pode se tornar um problema? Sim, sem dúvida. Em que momento isso se torna um problema? Isso é outro tipo de fuga, né? O que a gente chama também de esquiva, né? A pessoa volta o mundo dela para as redes sociais, né? Porque lá nas redes sociais a gente não tem problema, a gente está sempre olhando para os outros, né? Sempre nessa ânsia de viver aquela vida maravilhosa, né? Então, isso é uma forma também de fugir da realidade dolorosa que nós estamos vivendo. Né? Muita gente, a criança também, é difícil você diagnosticar numa criança se ela está tendo ansiedade. Como os pais que estão assistindo a gente agora conseguem identificar nos filhos essa ansiedade? Olha, no geral a gente tem alguns sintomas que são bem característicos, né? A criança às vezes ou ela rói muitas unhas, né? Ou às vezes você vê ela se balançando com muita frequência, né? Algumas crianças também têm problema de compulsão alimentar, né? Querem comer doce toda hora, né? E algumas sofrem até, por exemplo, com o mutismo seletivo, que também é um transtorno de ansiedade, onde a criança não fala a não ser com as pessoas que ela convive todos os dias, normalmente o pai e a mãe, tá? Então chega qualquer outra pessoa, a criança não fala. Bloqueio, tá? É um bloqueio que acontece?
Exatamente, é um transtorno de ansiedade voltado, né, normalmente para as crianças. Então a criança, quando está com ansiedade, um dos sintomas é esse, ela só conversa com os pais ou pessoas muito próximas. Pode ser esse, né, que é um dos tipos de transtornos de ansiedade. Então, se tem uma criança que está começando a não conversar com o resto das pessoas, procurar um especialista correndo, porque isso é, né, um transtorno de ansiedade. Problemas de afetividade na infância podem gerar um transtorno futuro? Sem dúvida, né? A grande maioria dos transtornos está relacionado a não saber lidar com as emoções, né? Não saber lidar principalmente com as emoções negativas, tá? Isso deveria ser aprendido desde a infância. Como nossos pais, com toda a boa vontade do mundo, acabam fazendo com que a gente não experiencie, né, essas dores, né, essas emoções negativas, a gente acaba não sabendo lidar com elas, né? A gente não sabe lidar com aquilo que a gente não conhece. O único jeito que a gente tem, né, de saber lidar com isso de forma saudável é experienciando. Vivenciando aquilo ali. Exatamente. Por falar nisso, doutora, vamos falar agora daquela ansiedade de fim de relacionamento. Tem aquela lógica de quem termina não sofre tanto e quem é terminado, entre aspas, acaba sofrendo, não é? Exato. Por que isso acontece? Essa ansiedade, a pessoa fica sem comer muitas vezes, sofre, não consegue sair da cama. Qual é esse processo que acontece psicologicamente com a pessoa que termina um relacionamento, que é colocada de escanteio, vamos dizer assim? Então, o que acontece é o mesmo processo que a gente vivencia no luto, tá? É uma perda significativa, né? E, na verdade, muitas vezes ela está relacionada também com a tristeza, né? Então, a pessoa, ela não dá conta de viver aquela tristeza, né, de uma forma saudável, entendendo que é importante que ela vivencie aquilo, que ela entenda que aquela pessoa era importante para ela, né? E isso começa a gerar outros transtornos, né? Um transtorno acaba puxando o outro. Né? A gente começa a ter problema aqui, então quando a gente não vivencia bem o luto, a gente pode, né, ter depressão. Quando a gente tem depressão, a gente pode estar relacionado isso também com transtorno de ansiedade, né? Então parece que uma coisa vai juntando com a outra, né? E vai cada vez aumentando mais. Agora, o que é vivenciar o luto na prática? Vivenciar o luto é se permitir sofrer por aquele término, né? Ou por a perda de alguém importante, né? Experienciar aquela dor por um tempo, né? Não fugir disso, né? A gente fala que é importante viver o luto para não viver enlutado. Ótimo. Agora tem também, tem sido muito falado atualmente da síndrome de Burnout, que isso acontece muito no mercado de trabalho. O que é isso? Como que a pessoa identifica que ela tem uma doença psicológica no trabalho dela? Então, essa síndrome, ela está relacionada muito ao estresse, tá? Então, a gente tem estado numa vida onde a gente tem que dar conta de tudo, né? É uma vida muito acelerada, né? Uma vida onde a gente tem que fazer muitas coisas, nós nos cobramos muito, né? Temos que estar a par de tudo que sai em todos os lugares e temos que ser os melhores em tudo, né? E isso faz com que a pessoa, então, né, faça o nosso cérebro gastar energia demais, né? E ele, uma hora, fala, olha, eu não dou conta disso aí, né? E aí ele começa realmente a dar indícios de que ele, né, tá, vamos dizer assim, entrando em falência, vamos brincar, né? Ele começa a dizer, olha, não estou dando conta disso. Não está seguindo a sua vontade. Exatamente. Aí você começa a sentir o quê? A pessoa sente cansaço excessivo, né, desmotivação, muitas vezes a gente vê a anedonia, que é a falta de prazer, né, ela começa a não ter prazer, principalmente para as coisas que às vezes ela gostava de fazer antes. Só quer dormir. Né, só quer dormir, né, ou come demais, ou come de menos, né, então começa a evitar sair para os lugares, né. Então, tudo isso está relacionado a esse excesso, né, que a gente vivencia. Agora, para fechar a nossa entrevista, a gente tem um minutinho, doutora. Uma palavra-chave é se perdoar em toda essa história da ansiedade. Como que a gente faz? Sim. Na realidade, a gente tem falado muito em autocompaixão,
né? Que é entender que nós somos seres humanos e que tudo bem a gente falhar, né? Tudo bem a gente entrar em contato com essas questões negativas, né? E aceitar isso de forma saudável, né? Então, buscar ajuda profissional para conseguir lidar, né, com essa autocompaixão e com os problemas. Então, a palavra-chave de hoje é autocompaixão. Antigamente era o quê que você falava? Sem dúvida. Autoestima, né? A gente queria autoestima, né? Agora a gente quer perceber que o importante é a autocompaixão. Bom, eu conversei aqui com a doutora Pamela, que fez maravilhosos esclarecimentos, né, sobre a ansiedade. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui no TN. Tudo bem? Bom, e a seguir, novas vagas no mercado de trabalho. A gente já volta. Sábado de emprego no TN. A gente encerra a edição de hoje com oportunidades para auxiliar contábil, cuidador de idosos, analista de importação, cobrador de ônibus, gerente comercial, professor de história, recepcionista, auxiliar de limpeza e motorista. Cadastro no site selecta-es.com.br. E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Para você uma boa tarde e até lá.